Olá, querido. Um dia de paz, uma noite de paz, uma tarde de paz. Eu não sei o momento que o caminho de Emaús vai chegar até você essa semana. Estou passando aqui para falar um pouco mais sobre a nossa viagem, a viagem da liderança. Já aprendemos que liderar é assumir a responsabilidade das decisões sem ter o mérito pelo resultado alcançado. Já aprendemos nos vídeos anteriores e temos ouvido com muita frequência da parte daqueles que orientam líderes, que são tutores ou mentores, que liderar não é ter o poder de mandar. Liderar é a capacidade de compartilhar para que o outro cresça. No caminho de Emaús desta semana, eu quero falar com você sobre as fases da formação de um líder. E quero tomar para isto a vida do maior líder da história, Jesus. Jesus viveu 7 fases da sua formação, da formação da sua liderança, que eu quero compartilhar com você. A primeira fase, a fase do ventre. Nenhum líder nasce grande. Cometemos muitas vezes a ingênua intenção de já liderar com gigantismo, mas na verdade todo líder precisa passar pelo ventre, o lugar da sua formação, o lugar da sua geração. Jesus, sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, poderia já ter nascido gigante, adulto, mas ele escolheu o útero que ele mesmo criou para ser o lugar do seu primeiro momento. E ele nasce pequeno, sujeito a todas as limitações que todo e qualquer ser humano está sujeito. Na construção da sua liderança, seja na família, seja na igreja, seja na empresa, seja na torcida de futebol, na torcida organizada, aceite começar pequeno. Aceite começar do primeiro degrau, porque só quem passa por todos os degraus tem condição de orientar aqueles que estão começando a jornada. A segunda fase da formação de um líder é manjedoura. Jesus passou pela manjedoura. A manjedoura é o lugar onde você será sustentado. É o lugar onde você será amamentado. A manjedoura é o lugar onde alguém vai precisar trocar as tuas fraldas. O líder que não aceita passar pela fase da manjedoura porque ele entende que não vai precisar de ninguém na vida, vai logo lá na frente perceber que foi atrofiado. A manjedoura é o lugar onde você precisa que alguém te sustente. Você precisa que alguém te oriente, te ensine os primeiros passos. No caminho de Emaús, você aprende que nascer é aceitar ser pequeno e é aceitar ser cuidado e sustentado por alguém. Esta é a jornada da liderança. A terceira fase da formação de um líder é a fase da carpintaria. Enquanto o ventre é o lugar da tua geração e a manjedoura é o lugar onde você depende de ser sustentado por alguém, a carpintaria é o lugar onde o líder em formação vai ser talhado, vai ser serrado, tratado, montado, para que se estabeleça o seu estilo, para que se estabeleça o seu caráter, para que se estabeleça a sua personalidade. Faz parte do processo. Aquele que não passa pela carpintaria não desenvolve os seus dons, os seus talentos, não aprimora
as habilidades que recebeu, quantas habilidades mal aplicadas porque foram mal treinadas, não foram talhadas. Então, a carpintaria é necessário. Jesus passou pela carpintaria. É interessante lembrar, o Senhor Jesus demorou 30 anos para começar o seu ministério. Onde ele estava? Ele estava na carpintaria, para depois ser conhecido como o carpinteiro. Só posteriormente ele passa a ser conhecido como mestre. Mas até então, não é este o carpinteiro, filho de José e de Maria? E não estão entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? É isso, fez parte da sua formação a carpintaria. A quarta fase da formação de um líder é o Jordão. Todo líder precisa passar pelo Jordão. É o momento que você vai se colocar debaixo da autoridade de alguém, que você vai mudar de fase, porque o Jordão é a mudança de fase. Mas mudar de fase não te libera de ser liderado, porque todo líder precisa de um mentor e de um mentoreado. O Jordão é o momento que um ciclo fecha e outro se abre. Eu disse, repito, Jesus demorou 30 anos para iniciar o seu ministério, e o seu ministério durou 3 anos. 3 anos e meio, sugerem alguns estudiosos. E esses 3 anos e meio culminaram com a sua crucificação. Então, o Jordão é necessário, porque você só está pronto para começar depois do Jordão. Caminho de Emaús, estamos fazendo uma viagem. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso exemplo. Então você passa pela fase do ventre, pela fase da manjedoura, pela fase da carpintaria e pela fase do Jordão. A quinta fase da formação de um líder é Calvário. Todo líder terá o seu Calvário. Não há um grande líder sem um grande trauma. Todos passam por processos dolorosos, e eu não sei qual foi o seu ou qual será, mas sei que ele faz parte do processo de formação. Perdas, frustrações, cabeçadas, projetos que dão errado. Você entra num empreendimento com a melhor e a mais singela das intenções e de repente percebe que aquilo se transformou na tua cruz, no teu Calvário. Também faz parte da tua formação. Também faz parte do seu crescimento e da construção do líder que você se tornará. Não esqueça que você mudou de fase no Jordão. Mas lembre-se que mudar de fase tem um preço. Já viu aquele provérbio que diz que prego que desponta leva martelada? É exatamente isso. Depois do Jordão, você mudou de fase. Sua popularidade cresceu no seu ambiente, mas não vai faltar o Calvário. O processo de dor te capacita, porque já disse uma pensadora que a dor também é pedagógica. Deus está te escolhendo para um tempo extraordinário, mas a dor será uma sala de aula e será preciso sentar e aprender. A sexta fase da formação de um líder é a fase do túmulo. Em algum momento você vai precisar morrer, se isolar, entrar no anonimato, se esconder, dar um passo atrás, fazer como a tartaruga,
refugiar-se no casulo. Você lembra que Êxodo capítulo 2, versículo 10, o texto descreve Moisés como um menino. E no capítulo 2, versículo 11, o texto descreve Moisés como um homem. Houve um tempo na vida de Moisés que ele se tornou anônimo, desapareceu no tempo. Jesus sempre se escondia depois de grandes obras, de grandes empreendimentos, ele se afastava da multidão e ia ficar só. Um dia, o Senhor Deus de Israel disse a Elias: levanta-te daqui e foge para o ribeiro de Querite. Davi teve o seu tempo de caverna de Adulão, Elias teve o seu tempo no deserto, porque todo líder precisa de um tempo para si, apenas com Deus. Isto é necessário, é a fase do túmulo. E a sétima fase da formação de um líder, trono. A fase do trono é quando todos os seus projetos se consolidaram. Tudo deu certo. Os seus sonhos agora estão em plena concretização. Você obteve reconhecimento e respeito. Só não esquece. Quando você chegar na fase do trono, de vez em quando, passa na manjedoura. Volta nas tuas origens. Lembra de onde você saiu? Porque isso vai te manter com a mente focada na tua missão. E segundo, sempre que estiver no trono, não esqueça que trono não é lugar de privilégio, é lugar de responsabilidade. Agora, a sua vida responde pela vida de outros. Você deixou de ser a prioridade e a prioridade passa a ser a missão que te foi conferida com confiança e por confiança. Não esquece disso. Este é o nosso caminho de Emaús. Deus te abençoe. Forte abraço.